CBMM e GESOL apresentam Projeto O Reino Encantado de Azulha. Apoio ACIA, Realização Fundação Cultural ACIA, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Possibilidades pedagógicas para uso da obra em sala de aula. Ao fundo, o oceano, à frente, um monte de areia, os personagens principais do livro O Reino Encantado de Azulha e um baú de tesouros. Boa Em noite, cena, um pessoal. ambiente escolar, parede branca, Boa quadro noite, branco à direita professores. e ao lado esquerdo um projetor Eu quero me projetando a imagem apresentar. descrita Meu no nome é Elisa. começo. Eu sou Ao presidente da centro da Fundação imagem, Cultural Elisa ACIA. Bael Macedo, E já presidente da estamos aí no FACIA. quarto ano, Mulher né? branca de blusa E eu azul com gostaria de mangas dizer até a o vocês que cotovelo, é com muita cabelos longos satisfação, com castanhos. muita alegria que a gente recebe Elisa caminha a pela casa sala cheia de levemente de um lado professores. para o outro Eu também e se sou direciona professora, aos eu também professores sou que da estão à sua educação, frente trabalho. sentados nas Desde meus cadeiras. 18 anos eu comecei em sala de aula como monitora de mini maternal. E, na verdade, a minha formação é na área jurídica, mas eu apaixonei tanto com a sala de aula, com a educação, que eu nunca mais saí da sala de aula. Só que hoje eu trabalho com a escola de idiomas, que é uma outra vertente, mas não deixa de ser sala de aula, coordenação pedagógica, supervisão escolar. É uma área que me agrada demais, Ela que se eu movimenta amo, de um sou lado para o apaixonada outro por isso. Então, eu fico e feliz se de mantém ver, sorridente. vocês aqui conosco. Eu espero que vocês gostem muito. Foi com muito carinho que a gente preparou tudo isso para vocês, para os alunos, para as crianças araxaenses. A gente tem, além de orgulho, a gente tem a felicidade de fazer parte de tudo isso, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Espero que daqui saiam ótimos resultados, ótimos frutos e que a gente possa, compartilhar isso aí. Elisa olha para o lado e projeto, aponta ele para a tem direita. mídia social, tem tudo. Então, nós vamos fazer um Elisa se movimenta e olha bem para a interessante. direita. A gente está à disposição, tá bom? Um abraço, obrigada. Elisa sai de cena pela direita. Pessoal, a Elisa disse quase tudo. Entra em Esses cena um dois homem livros branco que usando nós camiseta fizemos no cinza, Natal, calça jeans azul. Nós ficamos surpresos que começaram a chegar, né? Escola tal, livro mais lido. Ele tem em suas mãos um livro azul, o O segundo Reino César Encantado de Franco Azulha. escreveu, e o terceiro nós escrevemos esse ano com as Ele crianças. gesticula com a mão Aí nós direita e fomos segura o vendo livro com a mão que esses esquerda. livros estavam sendo os mais Rafael lidos em Nolli, algumas escolas, escritor e porque era o professor. livro, tem a qualidade do livro, Ele tem todo esse possui trabalho, barba mas longa também e era o grisalha, livro que a escola tinha em grande cabelos também quantidade. grisalhos, Como a espetados professora para queria cima. trabalhar um livro, ela chegava lá, tinha 30 livros de Natal iguaizinhos. Em suas Era a mãos, chance o dela ter um livro O na Reino mão de cada Encantado de criança Azulha. para que esse trabalho fosse feito. Então, diante Ele dessa gesticula ideia, usando o nós livro como pensamos, exemplo. com esse livro, não só mandar para as escolas esses exemplares, como passar por esse momento aqui. Ele olha de um Como lado eu para o outro, comecei no mantendo projeto, contato no início do visual projeto, com eu os estava lá, professores eu ali decidi o texto, presentes. eu fui escrever. Nós percebemos que esse momento aqui que nós vamos passar pode ser um incentivo. Os livros estão lá, então já que algumas escolas estão aproveitando esse material que nós produzimos e eles estão entre os mais lidos, talvez esse momento seja também um incentivo para que vocês, nas escolas Ele de vocês, segura o possam livro com as fazer duas mãos. esse trabalho também. Então, minha ideia aqui é mostrar alguns detalhes, o que pode ser feito. Eu sei, eu sou professor há 15 Gesticula anos, apontando um monte para o de gente que é livro. professor há muito mais tempo que eu, e tempo não é tudo, eu sei que eu estou falando com um grupo de professores super Rafael experientes, abre o que eu livro ao conheço vários de meio. vocês. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar algumas ideias. Tenho certeza que de vocês nascerão ideias muito melhores. Eu me formei em letras, depois eu fiz geografia com a Araceli, e então eu trabalho nessas duas frentes. E a proposta do livro foi legal, que quando eles me apresentaram a ideia, eles tinham um texto que era super interessante. Em suas Um grupo mãos, de o livro. personagens que estão aqui, e esses Ele aponta para os todos tinham uma personagens. personalidade super interessante, eles tinham uma história muito bacana e tinham tudo para fazer um bom livro. Eles me convidaram para organizar estudo nessa obra. E na hora, conversando com a Elisa, quando a FACIA comprou a ideia, eu percebi que a coisa ia andar porque nós temos um livro que vai para as escolas, nós temos uma peça de teatro super profissional, então, ao trabalhar esse Rafael livro na se escola, apresenta empolgado. vocês ainda terão a chance de Mostra o os seus livro alunos como para um exemplo mais uma livro. vez. Foi escrito com todo cuidado, com todo carinho, levando em consideração a qualidade do texto, que eu sei que em sala de aula
eu sou professor de literatura, vocês são. Ao falar, ele Nós temos segura o essa livro com a mão preocupação, esquerda levar e um texto aponta que com a mão esteja direita, bem gesticulando. feito, um texto que tenha qualidade, para que Ele vocês folheia o possam livro. trabalhar de verdade com o aluno a língua portuguesa e a literatura. Então, nós temos em mão uma série de projetos vinculados a esse livro que poderão levar os alunos de vocês a gostarem Rafael desse se objeto encontra aqui parado que no nós centro da temos sala. visto tão pouco na mão dos nossos alunos. Então, algumas Ele questões. caminha para a direita. Alguém perdeu uma carteirinha, a primeira delas? Quem perdeu a Ele carteirinha? pega uma carteirinha em cima da mesa ali no e chão. mostra para o público. Não, tem um nome? Estou sem óculos. Ele lê o nome presente na carteirinha. Márcia. Deve ser alguém daí, então. Deve ser alguém de lá. Ele coloca a carteirinha sobre a Eu mesa, estou entregando esses livros. volta para o Não centro só da sala, escrevi, se participei do posiciona à projeto, como eu esquerda fui da nas cena, escolas, entregando na mão das coordenadoras, da diretora. ainda com usa o esse livro recado. como exemplo, Algumas gesticulando escolas com as receberam mãos. 140 exemplares, com a proposta de que Ele olha de um bom lado para o fique na outro. escola, para que os alunos de outras séries possam vir mexer com o livro. Ele e está à bom frente número do também projetor, vá pra fazendo mão com dessas que a crianças luz levarem pra casa. projetada Então, reflita se em não seu chegou na rosto. escola de vocês, pode ser que esteja para chegar a qualquer momento. E nós temos alguns aqui também para passar para vocês darem uma olhada e verem o tanto que ficou bonitinho. Rafael É um folheia o livro ilustrado. novamente. Nós pensamos em sexto e Ele se sétimo posiciona anos para a direita. por conta da temática, a linguagem, mas eu fui em algumas escolas Ele vira o entregar, e eu livro sei para o que tem público. professor até do 4º ano trabalhando. Aponta Nós para algumas temos livros páginas. que servem para todas as idades. Esse aqui tem um pouquinho mais de texto. Então, se um professor aqui for trabalhar com terceiro, Ele quarto, passa as quinto ano, páginas. vai exigir um cuidado, porque tem um texto um pouquinho maior, trata de alguns assuntos Ele que caminha exigem um para grauzinho frente. de complexidade, eu vou mostrar para vocês Fecha o livro. entenderem por que nós pensamos ali sexto, sétimo ano. Mas é aquela coisa, dá para trabalhar com quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu sei porque esses livros ficaram lá na biblioteca, muitos. Em algum momento o professor vai querer fazer um trabalho e vai ter a oportunidade de usá-lo. Então não é obrigatório usar no sexto e sétimo, mas nós sabemos que vocês conseguirão utilizá-los em qualquer série. Ele com caminha para a tranquilidade. esquerda, passa Não há novamente nada na frente pesado, da luz do projetor. Tudo feito, pensado para entrar À sua frente, uma mesa escolar. Para não criar nenhum problema. A ideia aqui é um livro para encantar os alunos. Eu preparei alguns slides. Ele passa o pra falar, slide projetado. porque qual que é a ideia aqui? Vou dar uma aula Caminha e sobre para ao livro. lado Slide. direito da imagem. A ideia Aponta para a projeção. para vocês pegarem o livro e saberem do que se trata, terem uma ideia, para que vocês se sintam à O vontade. slide aparece em na algum tela momento, completa. estão lá na escola, pensa, vamos fazer um projeto. Isso aqui servir como um guia, uma forma de animá-los. Então, a primeira coisa do que se trata Ao a lado história. esquerdo, o personagem É um principal, o livro Capitão ilustrado, Mergulho. tem Ao 50 fundo, o páginas, oceano. E a ideia é muito simples. Ao lado direito, um Nós texto temos um descritivo. reino submarino chamado Azulha. Ele é um reino que vive em paz. Todos os animais marinhos convivem pacificamente. Rafael aponta porque para é o um livro rei e para o que comanda slide. esse povo com carinho e amor, um bom rei. E o povo em torno vive feliz nesse reino. Porém, alguma coisa vai acabar com essa aura de tranquilidade, porque vai vir uma gangue chamada Gangue Plásticos, lideradas pelo Bolhão e o Sargento Canudo, Ele aponta que vão para a dar parte um do golpe, texto. derrubar o rei e assumir o comando de Azulha. Então a história começa com um golpe de estado em que o rei é deposto. Ele tem em suas E mãos o algumas livro, questões aqui são gesticulando com o importantes. mesmo. Os vilões que vocês vão ver imagens deles, um é um bolhão, é um peixe bolha, Ele aponta para o personagem Bolhão. que tem como meta a poluição dos oceanos. Quando a Elisa falou que o livro trabalha questões de ecologia, a proposta do livro é muito simples. O Sargento Canudo, o canudinho plástico aí que tanto polui os oceanos, e o bolhão, que é um peixe bolha que teve contato com lixo, a gente imagina que seja um lixo radioativo, porque Em ele é meio cena uma novamente, amostra Rafael radioativa. Nola em tela Eles cheia. percebem que os mares poluídos Ele aponta para o é uma livro. forma de manter aqueles peixes de azul Aponta para frente e olha de um lado para o outro. Eles vivem bem no meio dessa poluição e a partir disso eles comandam o povo mantendo o reino poluído. E aí a proposta é Rafael o filho aponta do rei novamente se para o exila slide com um projetado, grupo de amigos, apontando com a para o missão de, em personagem determinado principal. momento, retornar ao reino para retomar Volta o para poder. frente. E aí que a trama vai entrar questões ligadas Repete à o ecologia, movimento. à preservação dos fundos dos mares. Tudo isso Volta em para torno de uma frente. história, com personagens interessantes interagindo, tem um pouco aquela linguagem de animação, já pensando na animação, no teatro,
que é um tipo de linguagem que os nossos alunos gostam, que eles estão habituados. Então a trama é muito simples. Há um reino pacífico que deixa de ser pacífico porque um grupo Novamente, a domina mesma o imagem governo. projetada A em tela proposta cheia. desse grupo é manter os oceanos poluídos, porque assim eles conseguem manter o povo dominado. Existe aí uma metáfora, vocês Texto vão descrevendo perceber, a trama, citado por retorno Rafael. do filho do rei para tomar o poder vai exigir uma trama. Eu vou dar o spoiler porque, né, vocês sabem que aqui não vai ter, vai ser inevitável o spoiler. A proposta Volta à é muito simples, imagem vou passar pro central de próximo Rafael slide Nolli. para vocês verem. Ele Então a caminha para a trama é essa. esquerda Animais e passa a marinhos projeção. num reino submarino que vivem uma aventura. A Ele proposta caminha de novamente solução, para o por centro exemplo, da sala e onde para entra a frente. questão ecológica é os peixes exilados de Azule que vão retornar Mantenha para o tomar livro o em poder. suas mãos. Existe a solução de se organizarem e fazer uma guerra. E ir lá na violência e tomar o reino de volta. Ele olha Mas de um não lado é uma para o proposta outro. legal de levarmos para os nossos alunos para a sala de aula. Então o livro tem diversos personagens, dentre eles um Ele personagem continua pacifista gesticulando. que convence o grupo a achar uma solução inteligente que não seja a solução da violência. Então eles vão resgatar o Ele reino caminha para a trás, partir da despoluição dos oceanos, aponta para o slide. despoluir a região para que os peixes dominados tenham força Caminha para e a frente partir novamente. disso o próprio povo de Azulha retome o poder. Então é uma solução para levar para a sala de aula, começando com essa proposta, de que há uma solução que não parta da violência para a retomada do poder. Eu vou mostrar onde nós podemos trabalhar isso. Então, olha Ele só, caminha para trás ao escrever, nós e aponta passamos para a dos projeção. seguintes propósitos. Abre cena com Valorizar um o slide diálogo, em tela o livro cheia. inteiro parte disso. Nós temos um grupo dos Título: vilões, A obra que tem partem como da ação pilares. da violência e da tomada do poder, e nós temos o grupo dos heróis que decidem resolver tudo a partir do diálogo e de ações não violentas. Uma ideia de levar para a sala de aula. Só funciona porque eles se entendem, Abre são cena da amigos, sala em de aulas. determinados momentos eles vão ter alguns probleminhas, e esses conflitos internos serão um mote para a gente Ele olha perceber para que só frente. vai dar certo a hora que eles Em se uma mão unirem segura o livro e e a gesticula com a amizade outra. for o mote, for o caminho. E nós Alterna temos entre aqui também a apontar questão da para a parede diversidade. onde está a Só projeção na capa do livro, e nós gesticular temos com a 8 mão. espécies de animais marinhos. Caminha Todos para frente convivem novamente juntos, e mostra a todos são capa do amigos, livro. e todos perderam o seu espaço porque o reino de Azulha foi tomado. Todos viviam em paz, mesmo sendo animais de diversas espécies. Nós temos aqui uma tartaruga, um peixe-bolha, uma raia, um golfinho, um marlim, um tubarão, um caranguejo, um siri, uma moreia, enfim. Eu vou rapidinho que eu sei que o Ele tempo caminha tá para voando. trás, passa o slide Aonde no que entra a computador, questão do diálogo? passa Essa é na a frente da tartaruga transmissão, Tuga. caminha para o Personagem centro. super importante porque Agora ela se é a posiciona à pacifista. direita. Ela que vai convencer os seus colegas que a retomada Ele olha do para a poder parede pode onde ser está a por projeção. vias Se da aproxima e inteligência. aponta para a Ela é mesma. uma figura muito inteligente, ela tem uma tendência a ser a cientista do grupo. Ela, inclusive, Ele durante aponta para a imagem de uma história, tartaruga. ela cria algumas máquinas. Ela que vai criar as máquinas de despoluição dos oceanos. Não é só criar as máquinas. Existe uma trama para criar a máquina, para colocar as máquinas dentro Ele do alterna reino, em e isso caminhar tudo para vai exigir frente, que o para grupo trás, se organize apontar para o que livro e consigam para o fazer, slide. num reino tomado, em que o poder foi derrubado, que essas máquinas entrem ali de forma a despoluir os oceanos, eles conquistarem o reino de volta sem o uso da força. Essa é a Tuga, a tartaruga pacifista. Ele Aí se a ideia aproxima é do valorizar computador. o diálogo e o conhecimento como forma de solução de conflitos. Abre cena com o Pensamos slide em muito tela nisso na hora cheia. de escrever a história. Volta à Uma imagem tartaruga da sala de inteligente, aula. pacifista, que vai falar através do que nós sabemos e através do diálogo nós podemos vencer isso sem precisar da Ele solução passa da o guerra. slide. Do lado de cá agora, Passa pela frente da quando o reino é projeção, tomado, se posiciona à direita. os amigos levam embora o príncipe herdeiro, que é uma criança. Então tem também na história alguns lapsos temporais. A história se passa num período de tempo longo, porque o príncipe herdeiro vai sair do reino sendo tomado, ele é uma criança, ele vai crescer, ele vai descobrir que ele tem uma missão. Essa missão é tomar o reino de volta, que o pai dele foi deposto. Então aí a questão da amizade. Ele só sobrevive porque os seus amigos estão Título ali, do slide: levam ele. Valorização A da relação amizade. deles vai ser o mote para que as coisas aconteçam. Então, na trama, o príncipe herdeiro, ele escapa com o auxílio dos amigos diversos, né? Uma Abre cena com baleia, slide em um tela cheia. tubarão, a tartaruga. E aí, em determinado momento, ele percebe que ele tem uma missão,
que é a missão de retomar o reino. O livro, como eu disse, tem Abre como imagem mote da a sala de aulas. diversidade. Nós estamos em sala de aula e nós estamos vendo, né? Há muita dificuldade de aceitação do coleguinha que é diferente. Nós falamos diariamente sobre bullying, sobre violência, sobre alunos que não conseguem se adaptar. Ele porque olha eles para os têm alguma professores. questão que o diferencia. Caminha e olha de um aqui lado para o nós outro. tentamos trabalhar essa ideia. Os Aponta personagens são novamente super para o diversos, slide. ó. Isso aqui são os personagens igual estão na capa do livro. Aí nós temos personagens Abre diversos. cena e nós slide em tela temos uma cheia. baleia orca Diversidade que, e durante a tomada do representatividade. poder, ela perdeu os movimentos. A Tuga cria uma cadeira para ela, então ela é uma baleia que tem uma condição especial também. É a baleia sábia, que perdeu os movimentos das barbatanas, a tartaruga cientista, o sargento canudo, que é o vilão, Volta a o goião, imagem que da é o sala de chefe aulas. dessa gangue, o Ele aponta para os tubarino, que é o personagens melhor amigo projetados do na príncipe, que parede. vai retomar o poder. Então, assim, a diversidade dos personagens nos permite, inclusive, eu coloquei lá, um professor de biologia, de ciência, que for trabalhar a questão marinha, fazer um trabalho com isso aqui. Quem que conhece o peixe-bolha? Como que o peixe-bolha é? Dá para pesquisar como as espécies são? Um trabalho super simples em ciências, por exemplo. Vamos ler o livro e nós vamos produzir um trabalho para ver como que é a tartaruga marinha, qual é a condição da tartaruga marinha no Brasil. Projeto Tamar, que preserva as tartarugas. Esse peixe esquisito, que Ele tipo de aponta peixe para é os esse? personagens. Isso é uma morélia? Caminha novamente Isso, para vamos frente. pesquisar, vamos descobrir. Então, uma das propostas ao ler o livro é fazer um trabalho sobre pesquisa dos animais presentes na obra. Só aqui nós temos um pedacinho dos personagens e já percebe-se que é possível fazer uma pesquisa bem ampla sobre fundo do mar. Então, dá para trabalhar em literatura? Dá para trabalhar em ciências alguma coisa? Dá para trabalhar em geografia? Ele olha para o questão do público, fundo do mar, por exemplo, em olha para a geografia, projeção, porque o reino é um alterna em reino caminhar seguro e para frente e protegido. para trás. Mas ele é protegido Agora ele folheia o do livro. mar. No comecinho lá, nós, professores de geografia, sabemos as correntes marinhas. Ele se posiciona à protegem frente o da reino. projeção. Então, para Uma ser luz tomado o azul reino, colorida as toma conta correntes do seu marinhas, rosto. para o reino ser retomado Se posiciona à também, direita. é um assunto transversal que pode ser levado para a sala de aula. Como que esse reino ficou protegido por tanto tempo? Então, ele está num lugar de fundo oceânico, tem um mapa onde as correntes marítimas protegem. Enfim, diversidade. Ele se aproxima do De computador. diversos modos, nós tentamos trabalhar Aponta esse novamente assunto. para os personagens. Temas que podem Passa ser o discutidos. slide. Eu pensei, como eu disse, falar para Caminha professor, novamente para frente. falar com Se posiciona à falar pra direita. convertidos. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Vocês conhecem e sabem o que eu estou dizendo. Então é só para vocês Caminha entenderem novamente as para próximo do possibilidades. slide. Como eu disse, professor leu em literatura ou Abre professor tela de biologia cheia. quis fazer um trabalho diferente. Temas que podem Há ser possibilidade. discutidos. Estudar as espécies marinhas. Existem uns 20 personagens ao todo. Alguns não têm uma parte importante na história, mas aparecem. Nós podemos também estudar a questão da despoluição dos mares, que é o mote da história, a solução da história. Nós podemos, em história, por exemplo, nós temos aqui, no começo da história, um rei, uma rainha, um príncipe herdeiro, fala dos poderes. Nós vamos ver que o grupo que derruba o rei estabelece... Volta a outro imagem de tipo Rafael governo. Nolli. Nós tínhamos um governo pacífico, que funcionava, democrático. Democrático por quê? O criador da história é esse Luiz de Madorno. Ele pensou num Ele reino abre e fecha o pacífico que tinha o Conselho das Águas. Todos Segura os o livro em reinos sua submarinos frente com as se duas mãos. organizavam em Azulha e lá eles decidiam o futuro do mar. O que vai ser feito no mar? Tudo é decidido de forma democrática no Conselho das Águas. Nós sabemos que isso pode ser trabalhado, por exemplo, em história. Uma democracia representativa. Ele aponta com para a participação projeção na direta parede. de todos os povos. Essa democracia é derrubada, o Conselho das Águas é suspenso, um golpe de Estado é dado. É possível discutir Caminha isso. para frente. Por exemplo, o que o rei faz? Quem é o príncipe? Qual que é o papel dessa pessoa? Por exemplo, quando havia o rei no poder, havia o Marlim, que era uma espécie de representante do rei, e a gente percebe que ele faz o papel de uma figura que viaja nos reinos, que vai conversar. Ele é tipo ele faz um papel de me fugiu a palavra, embaixador. Eu estava procurando a palavra. Ele é um embaixador. Ele conversa, ele decide os problemas. Então há uma estrutura de poder aqui que nós sempre trabalhamos. Se posiciona ao lado da Quinto projeção. ano, sétimo, dá para levar isso para a história.
Em literatura, ao Caminha escrever para a história, frente. eu segui aquele modelo básico que alguns professores trabalham em sala de aula, que é o modelo do Joseph Campbell, que escreveu aquele livro Como Escrever uma História a partir de pontos chaves. Eu segui tudo aqui, chama A Jornada do Herói. Começa com tudo em paz, alguma coisa muda a história, e eu segui os 12 passos da Jornada do Herói aqui. Eu, com os meus alunos em literatura, eu gosto de trabalhar a Jornada do Herói. Eu falo, gente, vamos analisar aí os filmes que vocês gostaram, Ele vamos tentar folheia o identificar livro. a jornada do herói, os 12 passos que se constrói uma história. É uma possibilidade, que aqui tem. Eu segui os 12 passos direitinho, coloquei no papel e falei, começa em paz, alguma coisa perturba, aparece o sábio que chama os heróis para o conflito. Os 12 passos estão seguidinhos. É uma possibilidade. E outra coisa, eu segui inclusive os lugares dos plot twists, os pontos de virada. Então é possível trabalhar com os alunos. Quais são os Caminha pontos para de frente virada? novamente Como e que esse folheia ponto o de virada livro mais mudou uma a vez. história? Qual rumo a história Olha tomou de um a partir lado para desse o outro. momento? É uma possibilidade. Então, olha só, dá para também com uma turma menorzinha fazer um trabalho para entender quem é o protagonista, quem é o antagonista, quem são os coadjuvantes, qual é o papel de cada um nessa história. Nós temos 2 vilões, qual que é o papel de cada um nessa história? Então, há uma possibilidade de fazer também uma análise sobre os personagens, o que eles pensam, como eles são. Geografia, que é a minha área principal aqui. Uma coisa que eu coloquei, que eu achei que funcionou, e eu já testei com os meus alunos em sala de aula, quando o reino é tomado, um assunto que está super em voga, importante um assunto, inclusive, né? A questão dos refugiados. Nós temos a guerra da Ucrânia, nós temos aí guerra da Palestina e Israel, anteriormente nós tivemos guerra da Síria, etc, etc, etc. Os conflitos no norte da África, Primavera Árabe, todos esses conflitos colocaram o mundo atual que nós vivemos Aponta no novamente mundo com para a a crise de projeção. refugiados. Em Azulha, aquela família, aquele núcleo que sai fugido e vai se exilar, que é um assunto importante na geografia, os exilados, em determinado momento eles estão vagando pelos mares e eles encontram um grupo de peixes que estão completamente perdidos, sem reino, apátridas, e ali o príncipe vai perceber o tamanho do problema. Um reino tomado não é só alguém que tomou o poder, tem Ele centenas de caminha para peixes frente e vagando pelo mundo, gesticula. e a ideia é estudar a questão dos refugiados que nós vivemos hoje, dos exilados políticos, porque o grupo central é um grupo de exilado político. Ah, mas eu não quero trabalhar isso com meu aluno, eu acho isso muito pesado. Dá para passar sem precisar disso. Eu trabalhei isso com os meus alunos. Numa turma de 7º ano, nós estamos estudando em geografia, migração, refugiados, apátridas e exilados. E aqui é exatamente isso. Um grupo de peixes exilados encontra com um grupo de refugiados e ali o As duas príncipe mãos. herdeiro percebe Caminha para trás que tomar o novamente. poder não é só voltar ao poder, porque ele perdeu o poder, porque ele era herdeiro do trono. Tomar o poder é Caminha para salvar um frente. grupo muito grande de peixes que viviam em paz e tiveram a sua paz perturbada. É uma possibilidade de levar para discussão em sala de aula. Aponta Em novamente para a geografia. projeção na E a gente parede. trabalha isso até em história também. Mas é um assunto típico Caminha da para a geografia. esquerda, se aproximando do O que computador. eu fiz aqui? Tá quase Troca o acabando. slide. Olha só. O que eu fiz aqui? E se Caminha alguém para a quiser ver o direita e livro, roda o eu levo aí livro para em vocês sua darem uma mão. olhada, dar uma folheada. Tem uma porção boa ali. Folheia o livro novamente. Pensando, já que, para o plano, né? Já que nas escolas, nós temos escolas que leem o livro, trabalham em sala de aula e eles estão entre os mais lidos, Ele uma folheia forma o de livro fazer com que esses novamente. livros, que foi feito com tanto carinho, levou tanto tempo, a Elisa falou, né? Antes da pandemia a história apareceu, um rapaz foi ilustrar, eu fui escrever, o livro ficou na gaveta, aí veio a possibilidade da CIA e a FACE assumir o livro ganhou vida. Então é um livro que nós estamos entregando para a Caminha para escola, trás, e nós segura o sabemos livro que em esses sua livros frente. estão indo para a sala de aula. Mas esse aqui, o nosso livro de Natal atual que está sendo entregue, foi feito com tantas ideias para que esse livro não fique só guardado e vá para a sala de aula, que eu pensei, sugestões de atividade para que vocês posiciona possam ao se lado da animar a projeção. levá-los para a sala de aula. Ó. Como eu disse, Abre slide em tela. possibilidade de uma pesquisa sobre Sugestão de espécies atividades. marinhas. Os personagens do livro. Nós temos 8 aqui. Há um material extenso também em volta do livro, são mais de 30 personagens criados. Não todos aparecem aqui, mas muitos são mencionados. Então nós temos uma infinidade de animais marinhos sendo
mencionados aqui. Em determinado momento, os nossos exilados são alvo de uma pesca predatória de arrastão. É um assunto também que perspassa a obra, porque os peixes exilados, fora do seu reino tranquilo, eles estão num oceano em que há pesca predatória, em que há poluição, em que há caçadores. Isso é falado na obra. Um leitor menos atento pode deixar passar despercebido, mas é uma parte importante, porque o personagem principal, Em cena, que é só Rafael um Noli pequeno golfinho, ele se vai posiciona começar à a ter frente, forças com o livro em desse suas devido duas poder ao mãos. ter que salvar os seus amigos numa rede de arrastão, por exemplo. Está no começo Volta da para obra. trás. Então é um Se assunto. posiciona ao O lado da lixo marinho projeção. é importantíssimo, Ele porque o aponta para a Sargento parede. Canudo, o design dos personagens ficou super legal. O Sargento Canudo tem uma arma na mão que atira canudo. Eu fui levar numa escola e a Caminha diretora para falou, não, frente. você entrega direto para os meninos aqui, quero que você mostre para eles. Olha de um lado para O o menino outro. ficou enlouquecido com a Folheia o ideia livro. de uma moreia que tem uma arma que atira canudinho de plástico. O menino ficou enlouquecido com essa ideia, com essa proposta. Então, a ideia que se discute muito, né? Ele Os meninos aponta para o reclamam quando personagem vão no projetado na parede. McDonald's ou em alguma dessas redes de fast food e o canudinho é de papel. Nossa, canudinho de papel, eu odeio, professor. Mas aqui, os canudinhos de plástico, há muitos vídeos mostrando tartarugas que se engasgam, animais marinhos que comem, isso é um problema. E o nosso personagem principal tem como arma espalhar esses canudos no fundo do mar. Esse aqui não é um personagem principal, é um vilão. Um vilão importante na trama. Então, olha só. Se posiciona à esquerda, Trabalho sobre atrás da pesca mesa. predatória, o tubarino Aponta para a capturado projeção. numa rede de pesca. Nós temos a questão do lixo marinho, que é super importante. Nós temos aí uma ilha de plástico que você já Caminha deve para a ter direita visto da sala. nos programas de televisão, o tamanho do problema que é o plástico Caminha nos para o oceanos. lado da projeção. Na obra ainda há um grupo de exilados e refugiados. Nós podemos, inclusive, eu até sugiro para vocês, no site da Acnur, a ONU mantém um site super atualizado. A Acnur, vocês sabem, é aquele braço da ONU para exilados, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma pesquisa fácil de fazer, o site é super intuitivo. Lá mostra quantas pessoas estão exiladas, quem são, aonde estão, quais grupos exilados estão exilados dentro do próprio país, quais estão em outros países, qual é a situação deles. Há material que eu uso sempre em sala de aula, professor de história, de geografia, ou professor de redação em português que queira trabalhar. Ele apoia São o livro em textos seu feitos tronco e para todas as gesticula com as idades, duas é mãos. facinho de achar. É Caminha só para pesquisar trás, por Acnur. aponta novamente para Eles a projeção atualizam na parede. com dados e atualizam com textos. Questão de exilado, Caminha para questão frente. das guerras. Quantos exilados foram produzidos pela Guerra da Palestina? Onde estão os refugiados da Guerra da Ucrânia? A partir de uma obra no fundo do mar, com personagens bonitinhos, esse aqui nem é tão bonitinho assim, é possível discutir um assunto que lá no cursinho eu estou trabalhando com os meus alunos, tentando colocar na cabeça deles, porque vai cair no Enem, vai cair na prova da UFO, que é daqui a um mês, menos de um mês, vai cair questão sobre refugiado. De uma forma lúdica, a gente entende o papel dessas pessoas como refugiados, exilados. Caminha para a esquerda. Olha a sugestão. Passa o slide. Podemos Abre fazer o tela. básico, Sugestão ler de o livro, atividades. conversar com os meninos, deixar eles levarem para casa, fazer uma roda de conversa, fazer o básico do básico do básico, que muitos professores nem gostam de fazer. Não, mas isso é básico demais. Trabalho. Leiam um livro, apresentem um resumo com os pontos principais. Quais foram os pontos de viradas na história? Como eles mudaram o rumo da trama? Por exemplo, como que o príncipe Caminha para herdeiro frente. descobriu que ele tinha uma missão, que era salvar o Segura povo o de livro Azul, em suas vendo os costas exilados e sofrendo aponta dentro com a de uma outra mão. fenda marinha escura, com medo de sair à luz. Que é uma coisa que eu trouxe também para biologia, lembrei agora. Coloca o grupo livro de em sua peixes frente, exilados, segura eles com as se exilam duas numa mãos e fenda folheia. abissal, no fundo dos oceanos. E lá, longe da luz, eles começam a perder a cor, perder a visão, que é uma coisa que acontece, né? Algumas espécies marinhas, professor de biologia me corrija se eu estiver completamente errado, algumas espécies de peixes, animais, no fundo de cavernas, eles vão ao longo do tempo perdendo visão, perdendo cor, eles até se adaptam para viver ali. Mas um bando de peixe colorido, alegre, feliz, de repente está dentro de uma fenda abissal sem cor, triste e sombrio. É um ponto de virada em que o personagem diz: precisamos voltar lá e tomar o poder
para salvar esse povo, tirá-los desse buraco que Se eles posiciona ao lado uma da fenda abissal projeção no e aponta oceano. para as palavras em que ele Beleza? cita. Simples. Diversos percussionais têm profissões. Nós temos aqui o rei, nós temos o príncipe, nós temos Caminha o para cientista, frente. nós temos um caranguejo. Aqui, ó. Mostra a Que é capa do livro. operário. Alguém tem que reconstruir esse reino. E um caranguejo que comanda um grupo de operários. Eles têm um papel também na trama que pode ser discutido. Um grupo de caranguejos reconstroem tudo, eles são especialistas nisso. Nós temos aqui cargos políticos, como eu disse para vocês, nosso embaixador. Folheie o livro. Eu acho o embaixador super legal, deixa eu ver se dá para ver ele aqui. Todo diplomático, um diplomata. Procura entre nem as a palavra que eu páginas. estava procurando. A hora que eu cheguei, uma colega disse assim, eu dei 10 aulas e vim direto para cá. Aí eu pensei, eu te entendo que eu fiz a mesma coisa. Por isso que eu estava procurando a palavra embaixador. O embaixador. Ele mostra as folhas do livro. Aqui, ó. Os nossos alunos O personagem fazem ideia. Qual citado que é o um papel cavalo marinho. do embaixador. E vem separadinho, ó, bonitinho, com os nomes. A personagens ponta vem para o atrativos personagem pros alunos caranguejo. desenharem, que eu não coloquei aqui mais uma opção. Caminha Discutir para trás e se as posiciona ao lado da profissões, os projeção. cargos que eles ocupam, qual é a função de cada um deles. O Martin tinha um diplomata, o Rodolfinho, que é ele não é com PH, é Rodolfinho com F. Mas eu pus com um PH porque, ao criar o personagem, o criador pensou na palavra que em inglês, a Elisa, que é professora de inglês e sabe bem, então tem esse negocinho com nome também, que é legal de trabalhar. O Marlin é o Martintim, o Rodolfinho é o golfinho, a Tuga é a tartaruga, a Muca é aquela baleia sábia que está numa cadeira de rodas, ela é a filósofa do grupo, o Mustache é esse caranguejo bigodudo, que é um operário e comanda um grupo de operários. Então é uma possibilidade de discutir o que cada um faz, qual que é o papel de cada um, como que a cientista traz uma solução para a história. O nosso diplomata, qual que é o papel dele? O diplomata tem um papel importante. A partir do momento que eles querem resolver o problema sem violência, um diplomata é convocado para ir lá tentar discutir e resolver o problema. E eles resolvem de uma forma simples. Vou dar o spoiler que eu não queria. Ele caminha para O frente. diplomata vai lá e convence. Vocês querem Fecha o poluir livro. Nós temos milhões de toneladas de lixo. Podemos mandar para vocês? E a nossa cientista cria uma máquina de despoluição das águas oceânicas e eles criam uma carcaça de lixo e eles começam a mandar em grande quantidade na corrente marítima e cai lá dentro do reino esses grandes pedaços de lixo que durante a noite eles folheia o começam a livro. filtrar a água até eles descobrirem que a água está sendo despoluída, o reino é simplesmente retomado aqui, ó. As máquinas de despoluição disfarçadas. Aí aqui entra a inteligência Ele da mostra uma baleia página do livro. sábia, o conhecimento da cientista, o diplomata que tem que ir lá negociar, convencer aquele povo a receber o lixo. E aí tem todo esse processo. Deixa eu ver o que mais. Em busca de uma solução inteligente, o uso da força cria máquinas de despoluição. No nosso mundo, quem foram os importantes pacifistas? Porque, olha, em diversos momentos a nossa pacifista é convocada. Existe uma possibilidade. Caminha para frente. Muitos alunos que estão no TikTok, eu tenho um filho de 12 anos que está no TikTok. Eu duvido que no TikTok ele Caminha tenha para visto trás falar sobre os novamente. grandes pacifistas da humanidade. No TikTok eu acho que não viu sobre isso. É uma oportunidade. Falar sobre o Martin Luther King, tem toda uma história e é fácil de pesquisar. Falar do Mahatma Gandhi, lá na Guerra do Sal, nos anos 30, o papel da não violência dele. Falar de outros pacifistas que existem, quem eles são. Abre essa janela. O livro abre essa janela. Por fim, dá para fazer um trabalho em grupo, né? Quem sabe em grupo ou sozinho. Gandhi, Luther King. Eu estava tentando puxar mais um aqui na cabeça. Se alguém lembrar de mais um importante pacifista aí, ó, me diga. Se posiciona à esquerda atrás na mesa. Passa o slide. Essas são as Caminha para possibilidades. frente e folheia o Para livro. que fazer isso? Para que passar por esse momento? Porque nós acreditamos no livro, achamos que a partir disso pode ser um incentivo para que o livro não fique lá na biblioteca. Um dia eu estava Abre o conversando livro com em uma eles, eu fui página visitar umas azul e escolas, mostra para e o eu vi lá público. o livro de Natal que eu escrevi. O primeiro, fecha que novamente. é um livro que os meninos circulam lá. Se tinha uma escola posiciona que tava à vendendo todo esquerda Natal. da tela. Nem tirou. Ganhou 50 e guardou 50. E a ideia é importante ter 50 livros na biblioteca, mas é importante que eles estejam circulando.
Porque nós temos uma carência de livros. Livro é caro fazer um livro, é caro fazer 50 livros para cada escola. Ele e foliu o triste livro. imaginar que nós estamos fazendo e estão guardados. Então aqui é um O fecha e o incentivo mostra à sua para que em frente. algum momento vocês possam pensar, e aquele livro que eu vi lá, que chegou aqui na escola, que eu vi aquele bate-papo, numa quarta-feira à noite eu fiquei 1 hora lá vendo Caminha o professor para trás. falar. Para valer a pena essa 1 hora. Eu vou levar Olhe para a de um lado escola, para o outro. eu vou trabalhar algumas dessas questões, eu quero ver meus alunos lendo. Meus alunos são muito pequenininhos. Caminha para frente. Dá para só ler a história como a história de um monte de bichinhos do mar que lutam para voltar para casa. E dá para trabalhar com pequenininhos, vamos desenhar esses personagens, vamos Folha fazer o um livro. trabalho de arte. Mostra alguns Que personagens. ficou bem bonito. A arte. E depois essas crianças vão ver Caminha uma para peça trás. de teatro super legal e ainda vão ficar encantadas que posteriormente vão poder ver uma animação. E aí a gente convence esses meninos para ler o livro e a partir do livro ver o teatro e ver as adaptações e entender como que as coisas caminham. Rafael e todos da cena batem palmas. Fechamento. Azulha. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio CBMM e GESOL. Apoio Mergulho Sport Center. ACIA. Realização Fundação Cultural ACIA. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.